E eu lembro que antes de eu entrar, eu tava atrás da porta, né? E aí tava com alguém da produção. E aí eu tinha avisado essa pessoa que ele me avisar um pouco antes de eu entrar, porque eu queria fazer uma oração antes de eu entrar, mas eu queria acabar a oração na hora que ele falasse assim, entra. Eu não queria dar um gap, entendeu? E aí ele falou assim, daqui a uns 2 minutinhos você vai entrar. Aí eu falei, pô, beleza. Aí eu falei, eu vou orar, tá? Aí ele falou, tá bom. Eu falei, quando for pra eu entrar, só bate nas minhas costas assim pra eu ir, porque eu queria acabar a oração e entrar. E eu fiquei ali orando. E eu lembro que a coisa que eu mais pedia pra Deus, assim, na oração, e até na hora que a oração acabou dessa forma, que eu falei assim, o Senhor me trouxe até aqui, só que eu não quero que o Senhor fique nessa porta. Você vai entrar comigo. O Senhor vai entrar comigo agora. Eu quero sentir o Senhor entrando comigo. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. E eu estou aqui, eu sou a Débora, e eu estou aqui com meu marido Alan. Oi, pessoal, tudo bem? De volta, hein? Estamos de volta e hoje nós estamos com um episódio especial, estamos num cenário diferente, num local diferente e com um convidado muito especial. Estamos aqui com o querido Arthur Aguiar. Bem-vindo, Oi, Arthur. Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão de casa? Espero que vocês estejam bem. Espero que a gente consiga trazer uma mensagem que toque você de alguma maneira. E a gente vai bater um papo aqui super legal, falar um pouco da palavra de Deus e espero que de alguma forma o que a gente fale aqui impacte diretamente na sua vida. É isso aí. E o Arthur é uma pessoa que dispensa apresentações, né? Já é conhecido nacionalmente, Já né? é conhecido por todos. Sim. O Arthur, assim, primeiro, obrigado, Arthur, assim, eu conheci o Arthur há muitos anos atrás, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, assim, foi muito bacana e tal, e ele foi muito solícito. Inclusive, a gente veio a São Paulo primeiramente para isso e acabou depois adequando a nossa agenda para outras coisas aqui. Então, obrigado por vir estar conosco aqui hoje. Tá Imagina, o prazer é meu. E eu queria começar, né? Eu fiquei na dúvida que eu falei assim, caramba, Arthur é ator, é cantor, foi nadador, é empresário. Eu falei, cara, como definir? Como é que você se define hoje? Eu me defino como empresário e artista. É. Eu me coloco assim, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Que legal. Né? Acho que artista eu vou ser pra sempre, não tem como. A minha alma é de artista, eu gosto de falar isso. Minha alma é de artista e minha cabeça é de empresário. Acho que eu sempre tive essa cabeça, assim. A gente até estava comentando aqui nos bastidores a maneira como eu sempre encarei o meu trabalho na dramaturgia, na televisão. Eu sempre fui muito dedicado, muito focado, sabe? Eu sempre pensava com uma cabeça diferente, assim. Pra mim, eu nunca dava um passo e deixava, tipo, a vida me levar, sabe? Sei lá, vou fazer essa novela aqui, vou ver o que... Não, vou fazer essa novela por quê? Até onde ela pode me levar? O que esse personagem pode me trazer? Como que eu posso enriquecer esse personagem? Então, eu sempre pensava muito, não ia só fazendo, entendeu? E eu acho que um empresário, de certa forma, ele precisa fazer isso também. Não dá pra ele só, tipo, abrir um negócio, vamos ver o que vai dar. Não, pô. O que você abriu, por quê? Qual é o seu objetivo, onde você quer chegar? O que você tem disponível hoje? Como é que você vai fazer esse plano? Como é que você vai criar um plano de ação para executar, entendeu? Então, eu acho que a minha cabeça, ela sempre funcionou dessa forma. E eu sempre me senti um pouco um peixe fora d'água dentro do meu universo artístico, né? Por diversos motivos, né? Eu não fumo, eu não uso droga, eu não bebo praticamente, um vinho ou outro, mas assim, é muito pouco. Então, eu não sou o cara da balada, da festa. Então, pra mim sempre foi um pouco mais complicado, porque precisa ter essa social e eu nunca fui de fazer essa social. Mas eu acredito muito que... Eu falei sobre isso ontem, eu dei uma palestra ontem que eu falei sobre isso. Tudo que eu fiz na minha vida, seja nadando, seja atuando, seja cantando, seja em qualquer coisa que eu fiz desde que eu nasci, eu sempre encarei tudo como um meio, nunca como fim. Então, eu sempre encarava assim, eu tô vivendo essa estação, o que eu posso aprender e absorver nessa estação que eu vou levar pra próxima que eu vou viver, que eu ainda nem sei qual é. Então, eu sempre encaro tudo que eu tô fazendo como um meio. Tipo, eu não acho que ser empresário é um fim, é um meio.
Pode ser que lá na frente eu descubra que, não, realmente, eu vou fazer isso pro resto da vida. Mas quando eu tô vivendo isso, eu tento absorver, aprender, me conectar com o máximo de pessoas que me aproximam do meu objetivo, do meu propósito, para que aí eu vou criando cascas, ferramentas, né, estrutura, para que eu possa cada vez mais me desenvolver naquilo. E se vier uma nova estação, com uma nova carreira, o que eu vou trazer de todas as estações anteriores para essa que vão me ajudar? E é o que eu sempre digo, quando eu fui atuar, o que me ajudou muito, que eu acho que a minha cabeça funcionava? A natação, pô. A natação eu aprendi a ser resiliente, eu aprendi a ser determinado, focado. Então, todas as coisas que a natação me ensinou, eu levei para a atuação, de certa forma. Algumas coisas eu tive que aprender a largar um pouco, porque me prejudicava, né? Não dava para ser tão engessado. Então, ao longo do tempo, eu fui entendendo, isso aqui é bom para minha vida, mas para essa parte aqui não funciona. E aí a gente vai se adaptando. Aí agora para essa nova estação, o que eu consigo levar disso tudo? Pô, a arte, de uma maneira geral, ela desenvolveu muito a minha criatividade, né? Então, eu levo isso para os meus negócios. O meu olhar para o negócio, ele é diferente de um cara que não tem nenhum envolvimento com a arte. Eu sou um cara que sou focado em achar solução. Então, se você me der 10 problemas, eu vou te dar 100 soluções. Porque meu olhar é treinado para isso. Então, é assim que eu enxergo as coisas. Legal, né? Porque é muito legal, né? Porque assim, né? Hoje é muito fácil, né? Olhar para você e ver quem você é, o que você faz e, enfim, a maneira que você é conhecido. Mas ninguém provavelmente entendeu, se a gente voltar a fita aí, né? Com 20 anos, foi quando você começou ali mais ou menos nessa fase dos 20 anos, né? Hoje em dia as pessoas com 20 anos estão fugindo um pouquinho das responsabilidades, né? E com 20 anos você já tinha uma grande responsabilidade. Eu tava lá com você tinha horário para chegar, você tinha horário para sair, você tinha um volume de cenas a cumprir, tinha um volume de shows a entregar. E eu acho que aquilo ali provavelmente ajudou de alguma forma, né, a construir esse Arthur que é o que você é hoje, né, de alguma forma. Com certeza. Eu queria entender, por exemplo, Arthur, naquele momento, como é que você hoje poderia falar pra gente, bem, com 20 anos de idade, assumindo uma responsabilidade, você entregou aquilo que você se cumpriu, que você prometeu que você iria, enfim, entregar de alguma forma. Mas como que você hoje observa dentro do que a gente tem hoje na nossa realidade aqui, com tão jovem, com um período tão novo, como que a gente pode ter essa vontade de alguma forma eu não tô, tá faltando a maneira certa de eu me colocar aqui, mas como que você observa uma pessoa hoje com 20 anos de idade, dentro daquilo que você fez, do compromisso que você estabeleceu, como que você se via ali sozinho, porque eu sei que você ficou a maior parte do tempo ali sozinho, no meio daquela série de pessoas que a gente lidou, trabalhou, enfim. Como que era aqui na tua cabeça? Como é que você pensava para você chegar no dia seguinte, tá lá de novo, e eu lembro de você lá, pegando o seu papel, decorando o seu texto sozinho, num canto lá. Eu me lembro que todo mundo tava brincando, você tava num lugar separado, comprometido. Como é que vira esse jogo, né? Porque, assim, não é por acaso, né? Eu acredito que seja treinamento, eu acredito que seja força de vontade, enfim, mas por que você era diferente dentro daquele espaço ali dessa forma? Da onde que veio isso, né? Então, eu acho que eu trouxe um pouco da natação, dessa coisa do comprometimento mesmo, eu treinava 10 vezes por semana, só tem 7 dias na semana, então eu treinava 10 vezes no dia, na semana, ou seja, durante 6 dias, porque domingo não tinha treino, então em 6 dias eu fazia 10 treinos. Então, não tem essa de, hoje eu não tô legal, hoje eu tô cansado, hoje eu não vou. Não, eu vou mesmo não estando no meu melhor e vou dar o meu melhor naquele dia. Uhum. Que eu puder pra dar naquele dia, que tiver pra dar naquele dia. Eu acho, cara, que eu, mesmo ali que eu não era convertido ainda, eu sempre tive uma coisa assim com Deus que tudo que ele me entrega, eu preciso honrar o que ele tá me entregando. Então, assim, eu nunca... Se você reparar nas coisas que a gente fez juntos, eu nunca fazia pouco caso daquilo e nem entregava qualquer coisa. Porque quando eu entregava qualquer coisa, na minha cabeça, não era só pra mim que eu tava fazendo. Era como se eu tivesse, tipo assim, me desprezando o que Deus me entregou ali. Pô, quantas pessoas gostariam de estar vivendo aquilo que eu estava vivendo? Né? Foi um processo seletivo bem extenso. Eu nem acho que eu era um dos 6 melhores de todo o processo, mas por algum motivo Deus me colocou naquela posição, tá? E aí eu não valorizar aquilo era eu não valorizar ele e não me desvalorizar. Eu sempre pensei dessa forma, sabe? Até quando eu nadava, eu pensava, cara, beleza, eu quero ganhar, mas, pô, se Deus me permitiu, por exemplo, fui patrocinado pela Xuxa. Pô,
Isso foi Deus puro, cara. Não tinha nenhuma chance de eu ser patrocinado pela Xuxa, zero. Eu não conhecia ninguém, eu morava na Zona Norte, eu não tinha dinheiro, nunca tinha ido num programa de televisão. Era impossível ser patrocinado por ela. Eu fui patrocinado. Deus permitiu. Depois eu nadei em clubes muito legais, que às vezes eu nem tava naquele nível ainda. Eu sempre ia antes de estar no nível, depois chegava no nível. Então, eu sempre pensei muito nisso. Tipo, tudo que eu fizer, eu preciso dar o meu melhor, mesmo não estando bem, mesmo tendo problema. Eu nunca posso se entregar de qualquer jeito, porque eu não tô entregando só pra mim. É como se eu estivesse me desfazendo do que ele me deu, sabe? Como presente pra viver. Então, eu acho que é isso. E eu acho também, cara, que hoje em dia, os jovens, assim, não que eu não seja jovem, mas as pessoas mais jovens, elas se acostumaram com algo que é muito irreal, que é consigo grandes coisas fazendo pouco esforço. Cara, isso não existe, isso é impossível. Tudo bem, a gente tá num momento agora que isso tá acontecendo, mas isso é insustentável, né? Perfeito. Tudo que a gente precisa, todo lugar grande que a gente quer acessar, que a gente quer viver, a gente precisa de muito esforço para chegar lá. Aí se a gente for falar então um pouco da palavra, se a gente for falar de Jesus demorou 30 anos para se preparar para viver 3. Entendeu? Ele não se preparou 3 e viveu 30. Ele se preparou 30 para viver 3. Então, se você observar tudo, vários personagens, né? Se a gente pegar José, por exemplo, ele tinha uma promessa já, mas quanto tempo demorou para ele viver essa promessa? Porque ele teve que ser preparado para viver essa promessa. Então, todos os lugares grandes que você vai acessar, você precisa ser preparado para quando você acessar, você tá pronto. E não você acessar para depois você se preparar. Não vai dar tempo. Aí a gente volta para a história, então, de Noé. Por que ele passou anos construindo, se preparando para algo que nem historicamente existia? Nunca tinha tido uma gota de água no solo. Ninguém nunca viu chuva. E aí Deus deu a direção para ele, deu a visão. Você vai construir, vai fazer isso. Esse cara é maluco. Aí quando começou a pingar, falou, e agora a gente também tem que construir, não vai dar tempo. Exatamente. Mas eu percebi que, conversando, né, com algumas pessoas, eu percebi que isso está muito atrelado ao sucesso, esse preparo. E eu acho que é isso que você falou, né? Você, no início, falou assim, que antes de chegar lá, você já está se preparando. Então, por exemplo, a estação que você está vivendo hoje, você está aprendendo o máximo que você consegue, porque você não sabe o que tem lá na frente. E eu acho que essa é uma chave, assim, para as pessoas se prepararem para o futuro, né? Às vezes a pessoa, ela tem uma promessa, ela tem, através da palavra de Deus, acesso a uma vida de prosperidade, né? Nós temos tantas promessas, uma vida de prosperidade, uma vida de paz, uma vida familiar, né? Feliz. Só que é isso, não basta, você tem que crer e fazer a tua parte. E eu acredito que esse preparo que você está falando é exatamente a nossa parte, né? Então, me chamou muita atenção você falar sobre isso, sobre como você extrai o máximo que você consegue daquilo que você está vivendo. E o quanto isso te ajuda na próxima estação, no próximo momento da sua vida, como foi a natação, nessa questão da disciplina. O esporte, a gente sabe que é transformador na vida de uma pessoa, né? E o quanto que ele gera essa disciplina, gera esse senso de responsabilidade, né? Eu acho muito bacana também na profissão de ator, né? Que eu acho muito bacana, porque a gente sempre ouve sobre o quanto que precisa de tanta gente para uma cena ser gravada, para aquilo ir ao ar. E eu acredito que o ator, ele acaba tendo essa responsabilidade do coletivo, né? De que se eu erro na minha fala, se eu não estudo meu texto, se eu não apareço na hora, atrasa a maquiagem, você acaba atrasando todo o processo, né? Então isso impacta a vida de muita gente. O nosso despreparo, além de nos atrasar, acaba atrasando a vida de outras pessoas. Então, acho muito importante você falar sobre isso que você falou, da gente estar extraindo o máximo, assim. E às vezes a gente tem essa oportunidade, né? Eu tô falando com a Alan até esses dias, que vão surgindo desejos no nosso coração, né? Eu amo aquela palavra que fala que Deus dá o querer e o realizar, né? Então, eu tava conversando com ele, eu tenho um tempo já que eu tô fora do mundo acadêmico, né? Já tem um tempo que eu me formei, nunca mais eu tinha feito mais nenhum curso. E aí, recentemente, eu vi um curso de pós-graduação que me agradou muito e eu fiquei muito interessada. Só que é aquilo, você sai um pouco da sua zona de conforto, né? Eu tenho uma filha pequena, você tem que se esforçar um pouco mais. Mas eu pensei, cara, isso tá na minha cabeça, eu não saio da minha cabeça. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei se eu vou precisar disso pra alguma coisa, mas se eu tenho a possibilidade de fazer isso agora, não faz sentido eu deixar pra depois, não faz sentido eu não fazer o que eu posso fazer hoje,
sendo que eu não sei o amanhã, eu não sei pra que isso vai me ser útil no dia de amanhã. E se tá te incomodando, você vai precisar em algum momento. Eu tenho muito... Exatamente. Deus, tipo, tá te incomodando, tipo, vai, cara, se prepara, daqui a pouco você vai precisar, não vai dar tempo. Só não faz, vai ter. Exatamente. Eu até falei naquele podcast que você tava dizendo, lá no lucro, eu dei um exemplo de uma empresa que eu tenho da opinião, que é o seguinte, a gente faz preparação pra IPO, né? A gente fez pra Marisa, fez pra Smart Fit e tal, pra preparação pras Big Four, pra elas poderem fazer todo o trâmite lá que precisa. E aí, o que eu disse nesse podcast foi o seguinte, se você já tem na sua cabeça que a sua empresa, em algum momento, você quer levar ela para um capital aberto, você quer levar ela pra bolsa, você não sabe quando, já se prepara. Já começa a colocar tudo em ordem, porque no momento que você decidir que chegou a hora, você já tá com tudo pronto. Geralmente as pessoas não se preparam antes. Ela fala assim, agora eu quero fazer. Aí, volta, tem que fazer tudo, organizar tudo pra trás. Blá, 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 blá. Tipo, perde tempo. E às vezes a hora era aquela. Aí quando você faz, putz, tá, foi legal, mas podia ter sido melhor. Então, a preparação, ela é muito importante. As pessoas dão pouquíssimo valor pra preparação. Teve coisas que eu fiz na minha vida que eu não estava preparado naquele momento, mas quando eu decidi fazer... A primeira coisa que eu fiz quando eu decidi fazer foi decidir me preparar o mais rápido possível. Eu não me preparei antes porque não tinha como. Não tive uma oportunidade de me preparar antes. Não deu tempo mesmo. Então, quando surgiu a oportunidade, eu posso até falar, por exemplo, quando eu fiz Malhação. Quando me ligaram para fazer Malhação, eu nunca tinha lutado. E eles perguntaram, o personagem luta, você luta? O normal seria eu falar que não, porque eu não lutava. Eu falei, luto. E aí, olha que doido. No dia seguinte, tava lá. No dia seguinte, eu já tinha professor de Muay Thai e já tava treinando. E eu perguntei assim, foi assim, eles me ligaram e tal. Tu tem um personagem, protagonista da Malhação, a gente queria muito que você fizesse, tal, não sei o quê. Mas, tem um negócio, ele luta. Você luta? Aí eu falei, luto. Aí ele, não, mas cara, deixa eu te perguntar. É que assim, o personagem tem que lutar mesmo, porque ele vai ser uma graduação alta no Muay Thai. Não é tipo iniciante. Eu falei, não, mas eu luto. Mas quanto tempo vai ter de preparação até começar? Aí eles falaram 3 meses. Eu falei, tranquilo, é que eu tô enferrujado, mas dá tempo. Então, assim, eu aceitei o desafio, né? Depois eles souberam, porque eu falei, mas na hora eu não sabia. E eu, cara, fui atrás de um professor e fiquei ali treinando, né? Fazendo aula pra poder aprender o mais rápido possível pra estar pronto. E durante a Malhação eu não usei dublê uma vez. Todas as cenas de luta foram feitas por mim e pelo Felipe Simas. Todas. Não tive dublê pra nada. Inclusive até num campeonato lá que teve, eu acabei até me machucando, que eu fui dar um golpe lá e acabou pegando o cotovelo de um outro rapaz, acabou pegando no meu joelho. E aí na hora que eu pisei falso já e foi meio ruim. Mas assim, o que eu quero dizer tem vezes que realmente não vai dar tempo de você se preparar, mas eu acreditei tanto que aquilo ali era algo que Deus tinha preparado pra mim, que aí assim, decida dar o passo que Deus coloca o chão, não tem essa frase? Eu acredito muito nessa frase, e esse episódio especificamente, eu acreditava que era isso, foi tipo assim, Deus me deu a oportunidade, agora eu tenho que fazer minha parte. O que é fazer minha parte? É eu correr atrás pra me preparar o mais rápido possível pra poder honrar aquilo que ele já me entregou. Porque ele já permitiu que acontecesse. É isso aí. E eu falar que não é eu negar o convite dele. É como se ele tivesse me chamado. Ele tivesse me chamado, vamos fazer Malhação? Não foi o cara que me ligou. Por quê? O normal deles, quando eles me ligaram e eu falei que lutava, o normal de qualquer novela, você sabe, é falar, vem aqui então que a gente quer entender o seu nível. Esse seria o normal, né? Eles nunca fizeram isso. Caramba. Ou seja, eles acreditaram, igual a Xuxa, quando eu tinha 10 anos, que eu fui lá e falei, e ela acreditou na minha palavra, ele acreditou na minha palavra. Eu não lutava. Então, era como se não era o cara que me ligou pra me chamar pra fazer a novela. Era como se Deus tivesse falado, vamos fazer Malhação? Tu não queria fazer Malhação? Vamos fazer? Porque também era improvável fazer Malhação. Já tinha feito Rebelde, já tinha feito Dona Xepa, já tinha feito telefilme na Record, Tragédia das Ruas das Flores, já tinha feito uma novela das 9 na Globo, em família. Não tinha sentido eu fazer Malhação. Já era fora do critério. Porque o critério vamos lançar novos atores. Esse era o critério da Malhação. Ainda mais pro protagonista, podia me chamar pra fazer um personagem mais velho, um outro lá. Mas o protagonista não fazia sentido. Então, quando chegou o convite, eu tive certeza que eu tinha que falar sim. E eu sabia que eu ia ter tempo pra me capacitar pra poder honrar aquilo que foi me entregue, entendeu? O que eu tô entendendo assim, né? Que, por exemplo, né? Na verdade, Deus acaba dando um dom pra gente, né? Mas ele não liga, né? O botão. Quem liga é a gente, né?
Você vê que todos nós nascemos com algum dom, mas a maioria das pessoas, na verdade, não liga esse botão do dom, né? E o dom, de fato, ele requer esforço, treinamento, né? Provavelmente o Noé deveria ter algum dom de carpintaria de alguma forma, né? Exatamente, óbvio. Provavelmente, né? Ele não... Mas não por acaso Deus escolheu, enfim. Mas esse dom, se não for colocado em prática, ele não adianta de absolutamente nada, né? Eu falo disso em relação à maçaneta. Eu sempre falo assim, ó, Deus não vai virar a maçaneta por você, ele vai te colocar em frente à porta. Até a porta ele vai te levar. Perfeito. Dali você vai ter que virar a maçaneta, cara. Não tem escolha. Ele não vai abrir a maçaneta, pegar você no colo, falar, ei, vai lá. Não. Ele fala assim, ó, te botei na porta, agora vai. A gente acredita muito nisso, né, Débora? Deus não faz a nossa parte, né? Até por isso a gente tá vivendo isso hoje, né? Porque o podcast, ele é fruto, obviamente, de um cúmulo de decisões que nós tomamos, né, nos últimos anos pra cá. Isso tem muito a ver também com a nossa evolução mental e espiritual, né? A gente até então, a gente tinha... Enfim, hoje a gente sabe disso, a gente tinha limitações e não fazia sentido a gente ter isto naquele momento, há 5 ou 7 anos atrás, quando a gente pensou e falava já sobre isto. Mas a gente não estava preparado para estar vivendo isso que a gente está vivendo hoje. E hoje eu entendo por quê. Hoje para mim é muito mais claro. Mas naquela época talvez eu não entendesse, mas hoje eu entendo. E muitas coisas nossas acabaram ficando adormecidas e que a gente, de fato, começou a entender e começou a ligar esses botões e virar essas chaves na nossa cabeça, né? E às vezes a gente coloca isso na nossa cabeça, tô muito velho, eu tô com 39 anos, por exemplo. Mas, meu Deus, tô na metade do caminho ainda, já tem muita coisa para fazer. Mas a gente, graças a Deus, conseguimos despertar, enfim, nos últimos 4, 5 anos e começar a ligar o botão e virar essa chave, né? Aí que eu queria te perguntar a partir disto, né? E aí, como virar essa chave? Como perceber isso de alguma forma, né? O que você acredita que, por exemplo, fez você virar a chave? Porque você saiu de um ramo completamente diferente para um outro ramo que é o que você atua hoje. Tá. Então, em que momento você falou assim, bem, cheguei no próximo passo, preciso fazer ou mudar o meu rumo? Como que a chave vira ou como virou para você, Arthur? Na verdade, para mim, virou de uma maneira diferente. Eu cansei de esperar as pessoas abrirem a porta para mim ou me colocar diante da porta, sabe? Eu pensei, tá na hora de eu começar a fazer a minha própria porta. Óbvio, com o direcionamento, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Mas eu entendi muito claro, porque quando todas as portas se fecham, assim, cara, nada dava certo. Tudo assim, vai dar certo. Aí alguma coisa acontecia e não dava certo. Eu falei, cara, não é possível, cara. Aí no início, eu fiquei lutando contra isso. E eu ficava meio que brigando com Deus. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, pô? Toda porta vai estar fechada e nada, não tinha resposta. Até um dia caiu a minha ficha. Eu falei assim, e se não for pra eu depender mais de ninguém? Depender só dele. E ele for criando essas portas pra mim e me trazendo essas oportunidades, se eu me movimentar. Aí eu comecei a me movimentar, cara, tudo começou a fluir. Tipo assim, as pessoas me perguntam, como é que foi essa transição? Pra você não foi difícil você largar? Zero. Foi muito tranquilo, porque foi muito fluido, sabe? Aconteceu de uma maneira muito natural. Eu tive um momento ali de ficar lutando contra, do tipo, não, vou fazer, vai acontecer, daqui a pouco vira, não sei o quê. E fiquei insistindo, batendo cabeça, até o momento que eu falei, recalcular a rota e vou fazer outro caminho. Não significa que em algum momento isso aqui não vai acontecer. Pode acontecer, mas não vai ser por essa via, vai ser por uma outra via, entendeu? Então, foi assim, cara, não foi difícil, não. Mas foi muito mais pelo... Eu acho que essa virada de chave aconteceu muito mais pelo o que foi imposto do que propriamente um estalo meu do nada. Tipo assim, tava tudo ok. E eu... Porque na natação foi assim. Na natação tava tudo certo. Natação, eu parei muito bem de nadar. Eu não tinha vamos dizer assim, o cenário não me obrigou a sair da natação. Pelo contrário. Era pra eu continuar nadando. Nesse caso, não. O cenário não estava favorável, vamos dizer dessa forma, né? Eu até tinha algumas oportunidades, mas eu não queria. Tipo, eu tive oportunidade depois, quando acabou o Big Brother, de fazer novela dentro da TV Globo. Mas não era algo que, sabe, me preenchia. Eu olhava aquilo, eu não me imaginava fazendo. E eu pensava, cara, eu não vou ser feliz fazendo isso. Porque a minha última novela... antes do programa, já foi pra mim difícil. Porque eu não gosto desse negócio de a pessoa fala uma coisa e fala outra, sabe? Isso aconteceu.
né? De pessoas que dirigem ali, enfim. Eu não sei lidar com isso, entendeu? Se eu falar um negócio pra você, mesmo que depois seja ruim pra mim, eu vou fazer. Porque eu falei pra você que eu vou fazer. E aí, esse negócio de falar pra mim uma coisa, e aí quando pergunta, falar outra, e tipo assim, tô completamente diferente, eu não sei lidar com isso. Tipo, eu acho surreal, sabe? Então, eu entendi que eu não ia mudar o sistema. Eu não ia mudar essas pessoas que estão lá há 30 anos. Não ia. Então, quem que tem que se retirar? Eu. Então, eu olhei o cenário e falei, cara, beleza, qual era o caminho mais fácil? Era eu sair do Big Brother e fazer uma novela lá. A porta estava aberta, eu tive convite para fazer. As pessoas falam, ele mudou porque não teve mais nenhum convite. Não, não é verdade. Eu tive mais de um convite para fazer, mas eu não me permiti fazer porque não ia me fazer bem. Eu ia ficar com depressão, ia ter que mudar daqui pro Rio, eu ia ficar longe da minha filha, por exemplo. Então, na época só tinha ela, não tinha o Gabriel. Então, assim, não fazia sentido com o meu momento de vida. E eu não deixei a vaidade me pegar, porque talvez, por ego ou por vaidade, falar, não, pô, vou fazer uma novela aqui, um personagem incrível, novela das 9, vou fazer só pra falar que eu, tá vendo? Dei a volta por cima, agora eu tô... Mas isso é tão vazio, pô. Isso aí lembra muito aquela história do Brunet, né, Débora? Quando o Brunet fala assim, né? Que quando não tem nenhuma... Sobre a zona de expulsão, né? Exatamente. Sobre quando realmente tudo dá errado, né? Pra Você dar vê certo, que né? é algo sobrenatural. Sobrenatural. Porque é natural que uma coisa ou outra fuja ali do nosso esperado. Isso é totalmente natural. Mas quando tudo dá errado, Ele fala isso, quando tudo tá te tirando daquele ambiente, é porque realmente é a mão de Deus ali te direcionando. E eu acho muito legal isso, né? Quando a gente vê na prática essa zona de expulsão funcionando, Eu literalmente fui expulso. A frase que o Thiago fala é assim, ele fala assim, irmão, se 1, 2, 3, 4, 5 portas estiverem fechadas, levanta e vai atrás. Agora, se todas estiverem fechadas, descansa. É isso aí. Exatamente. Ele fala isso. Exatamente. Ele fala exatamente isso. Não, isso é muito claro. Aproveitando o gancho do Big Brother, né? Tem uma coisa do Big Brother que eu me lembro que eu reparava em você. A gente assistiu por acaso o Big Brother. A gente não assiste, geralmente. A gente não assiste, mas o seu a gente assiste. Eu não sei se esse foi logo... Eu acho que foi após a pandemia, foi isso? Ou foi antes? Foi o primeiro pós, né? sem pandemia, né? Assim, porque o 21 ainda tava meio pandemia, meio com, meio sem. O meu já não era mais pandemia, mas, por exemplo, eu peguei Covid no confinamento. Tipo assim, um pouco antes de entrar e lá deu positivo, né? Entendi. Então, já não tinha mais toda aquela questão de pandemia, mas eu só peguei o Covid em 2022. Entendi. Não, eu tô lembrando porque isso era uma característica sua lá, né? Que a gente via, né? E eu vi até... Eu acho que foi até no podcast também, quando você foi no Brunet, uns 2, 3 anos atrás, você falou sobre isso. Eu fui logo depois do Big Brother no Brunet. Então 22, foi isso mesmo. Porque eu me lembro que você falou assim... Geralmente, eu deixava todo mundo falar. Isso. Primeiro, eu ficava ouvindo as pessoas. Isso. Antes de eu tomar... E pra ter esse tipo de sangue frio, a pessoa tem que estar muito preparada mentalmente pra isso, né? Porque o cara tá ali... As pessoas estão falando mal dele o tempo inteiro. Tava atacando ele, 1, 2, 3, 4, e o cara tá ali, o cara tá se segurando. Então, ali tu já tava demonstrando uma virada de mentalidade, né? Tanto é que a gente falava assim, caramba, pô, tu tá dando um baile, né? Porque o cara conseguiu ler o troço... Você sem ver o jogo... Sem ver de fora, né? De fora, como a gente... O cara tá lendo exatamente o que tá acontecendo. E como que você conseguia ter esse sangue frio? Porque isso me lembra muito... Enfim, comparando um pouquinho, né? Quando a gente vai ler a Bíblia e tal, né? Você vê que a história de Jesus começa numa festa, né? Que as pessoas estão lá no casamento e tal, né? E você vê que Jesus tá sempre no canto dele, né? Ele não foi lá fazer milagre, ele já não chegou transformando água em vinho. Ele não fez nada. Ele tava no cantinho. Ele nem queria fazer, na verdade. A mãe dele falou, meu filho, faz, meu filho. Ela foi lá pedir, né, na verdade. Ele falou não primeiro, e ela insistiu, mas aí vai acabar a alegria da festa, pô. Exatamente. Você vê que ele ficou na dele, né? E eu acho que isso é até um erro nosso, né? A gente às vezes quer chegar muito eufórico, quer fazer e quer falar e tal. Mas aí eu quero aproveitar esse gancho pra isso, né? Como que você conseguia fazer isso ali naquele momento, né? Porque de fora eu acredito que tenha sido muito difícil, enfim. Eu queria saber a maneira como você enxergou esse momento. Controle emocional, né? Exatamente. Cara, eu acredito que quando você tem o teu objetivo muito bem definido, nada te tira do eixo, entendeu? O meu objetivo ali, ele era muito claro na minha cabeça. E quando eu tava no jogo da discórdia, por exemplo, o meu objetivo nunca era convencer a pessoa que tava me atacando de que ela tava errada.
O meu objetivo sempre era mostrar para o público a minha versão para que ele decidisse se o que eu estava falando era correto ou não. Se a minha visão estava certa ou não. E através da saída de algumas pessoas, eu fui entendendo que a minha visão, a minha leitura de jogo estava correta. E qual que foi um outro ponto que eu acho que foi o diferencial? Eu dividia tudo com o público. Então, todos os dias no meu raio-x, eu falava exatamente o que eu ia fazer e fazia. Quando eu fui pro quarto, lá pro paredão falso, a primeira coisa que eu fiz é eu sentei, parei de frente pra câmera e contei tudo que eu ia fazer. Porque eu alinhei as expectativas. Porque as pessoas me botaram lá naquele quarto e elas acharam que eu ia causar na casa. Só que, pô, tinha meus amigos lá na casa também. Então, eu já falei, vou alinhar as expectativas pra quê? Pra ele não falar assim, pô, a gente botou ele lá, achou que ele ia botar fogo no jogo e ele não fez nada. Então, eu falei assim, ó, gente, ó, obrigado por ter me colocado aqui, obrigado por vocês terem votado pra eu ficar, mas só pra gente alinhar as expectativas. Eu não vou causar. Eu vou fazer algumas coisas, algumas dinâmicas, porque eu quero ver, porque pra eu ver lá o vídeo, eu tinha que usar todos os poderes, né? Então, eu fui usando de maneira estratégica que incomodasse quem eu queria incomodar, mas que não fosse tão ruim para as pessoas que estavam próximas a mim, entendeu? Então, o que eu acredito é quando você tem um objetivo muito definido na sua cabeça, cara, do que você quer fazer, não importa o que vem de fora, você não sai porque é assim, ó, vem um ataque. Você pensa, tá, isso que tá vindo, ele me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Pô, se eu tiver uma atitude aqui, vai me afastar. Então, cara, eu não quero nem saber. É a história da águia e do corvo. Sabe a história da águia e do corvo? Não. Não, é o seguinte, o corvo é o único pássaro, a única ave que se atreve a atacar uma águia. É a única. Só que ela vai por trás e fica dando bicada no pescoço da águia. Sabe o que a águia faz? A águia abre as asas, começa a voar mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto. Só que quanto mais alto ela vai, o corvo não consegue voar naquela altura. O que acontece? Ele cai, porque o ar fica muito rarefeito. Então, o que ele quer dizer? Quando vem um ataque, quando vem uma crítica, o que você tem que fazer? É uma coisa muito pequena. Isso não pode te distrair. Você tem que ir para um nível que essa pessoa não consegue nem te acessar. Exatamente, perfeito. Legal. Entendeu? Então, tipo assim, esse nível ela nem consegue, ela nem respira nesse nível. É verdade. Não é você que tem que descer pro nível dela, porque, vamos supor assim, o que as pessoas mais fazem, pegando o exemplo da águia e do corvo, a águia desceria, tiraria das costas e começaria a brigar com ele. Ela é a águia, pô. Ela voa onde o corvo nem vai. Então, tu começou a bicar, beleza, vou te levar aqui pro nível que tu não dá conta de ficar, não. Aí pronto, aí ela cai. Eu acho que essa é a principal resposta, né, para os haters, para aquela turma, né, quando você não responde, né, quando você sequer, né, tem a preocupação de ter esse tipo de, ou de perder ou dar tempo, né, que é o nosso bem mais precioso hoje em dia para esse tipo de situação, isso é bem interessante. Eu queria aproveitar esse gancho então, eu não sei se você quer puxar algum outro gancho. Não, pode seguir. Falando um pouquinho desse momento então, pós-Big Brother e pós isso que você viveu, né? Que eu acho que ali foi uma virada de chave. E até um gancho, né? Eu me lembro que eu tinha conversado com o Arthur, sei lá, 6 meses antes, né? Você vê como que, enfim, o propósito de Deus mesmo pra tua vida era estar ali naquele momento, naquele lugar, né? Porque ele quase fez um personagem que te impediria de fazer no programa, né? Isso, impediria. Foi exatamente naquele momento. E eu me lembro que não deu certo e tal, e enfim... Não tinha entendido por quê, mas hoje a gente entende, né? Que foi exatamente... Você precisava passar por aquilo ali para que você tivesse hoje naquilo que você tá vivendo hoje, né? E sobre o que a gente tava falando do cavalo de Troia que eu falei, olha que interessante. Eu talvez, tá? Eu não me lembro. Se teve, eu não me lembro mesmo. Mas, assim, dentro da minha memória, eu não me lembro alguém que entrou no programa que falou tanto de Deus, que agradeceu tanto a Deus... E que quando ganhou, deu glória e honra a Deus. Eu não lembro se teve. Desculpa, eu não lembro. Mas se você pegar vários cortes meus, conversando com as pessoas, eu falava muito de Deus, às vezes sem falar explicitamente. Ali, cara, pra mim, foi uma demonstração para as pessoas do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, se essa pessoa quiser. Verdade. Pra mim foi isso. Porque se não tinha outro objetivo ali pra eu estar. Não, você entrou assim, de peito aberto. Porque naquele momento a tua vida tava muito difícil, exposta, as pessoas falando mal de você, enfim. Muito, pô. E você... Eu lembro que quando começou a sair
Eu até falei isso dentro da casa. Quando começou a sair a especulação de que eu ia estar dentro do programa, eu ainda tava do lado de fora, né? E eu lia os comentários. E os comentários eram, vai entrar, vai sair. Bateu, saiu. Maior rejeição da história. Isso aí não vamos deixar ficar nada. Até, inclusive, a Tata Werneck falou. Arthur saiu. Ela fez um comentário assim, mesmo? Entendeu? Várias pessoas comentaram. Então, isso, de certa forma, foi bom. Porque eu já entrei sabendo que existia... Sabendo, assim, explicitamente que iria existir essa onda, né? Esse ataque e tal. Então, eu sabia que na minha cabeça eu precisava de tempo. O que eu precisava no Big Brother? Tempo. Se eu tivesse tempo, não fosse pro paredão na primeira semana, nem na segunda e talvez nem na terceira, eu ia ter tempo suficiente para mostrar para as pessoas, para elas tirarem suas próprias conclusões sobre mim. E não sobre algo que elas leram, viram ou ouviram falar, enfim. Então, o meu principal objetivo no Big Brother no início era: preciso fugir do paredão, pelo menos nas 2-3 primeiras semanas, para eu ter tempo de mostrar quem eu sou. Ou pelo menos um fragmento de quem eu sou para causar uma dúvida. Porque antes era assim, certeza tem que sair. E aí eu só queria mudar para dúvida. Pô, será que tem que sair mesmo? Vamos dar uma olhada aqui para ver mais um pouquinho. E aí eu lembro que quando eu fui paredão pela primeira vez, que foi na terceira semana, eu achei que eu ia sair. Porque eu achei que não tivesse dado tempo. E aí quando eu não saí, eu falei... Eu lembro que eu pensei assim, será que deu tempo ou será que a outra pessoa tá bem pior que eu? Porque não dá pra você ter certeza, entendeu? Eu falei, pô, será que era porque a outra pessoa tinha que sair ou será que deu tempo de eu converter alguma coisa? E ali, naquela terceira semana, depois quando eu saí, eu descobri que ali eu já era o favorito. Que a galera já tinha comprado muito a minha ideia. Ali eu tinha recebido nada praticamente de votos, sei lá, 3%, 4%, nada. Naquele paredão triplo que foi eu, DG e a Nayara. E no paredão da Jade, por exemplo, eu e a Jade, eu recebi pouco, nem 2% dos votos. Foi. E eu não fazia ideia. Pra mim, lá na casa, tinha sido acirrado, assim, sabe? Tipo, 51, eu achei que era uma coisa assim, né? E não foi. Então, assim, a gente realmente fica lá muito no escuro. E querendo ou não, você tá lá dentro com a visão de fora antes de você entrar, né? Então eu ficava assim, cara, como será que as pessoas estão pensando? Não, e aproveitando, né? Até um corte, um beijo pra Jade. Você vê, né? O teu inimigo mais ferrenho, né? Foi quem ajudou de fato a fazer você, de fato, virar e se tornar o que você se tornou ali dentro. Mas é sempre assim, né? Se a gente pegar aqui, se a gente pegar na palavra sempre vai ter. Sempre. Né? O que seria de Davi sem o gigante? É verdade. Né? Exatamente. O que seria de José, por exemplo, sem os irmãos. Sem os irmãos, Sim. E não só sem os irmãos, sem o... É verdade. Como é que é o nome dele? Que foi que mandou ele pra prisão. Potifar. Né? É verdade. O que seria? E ele não tava fazendo nada de errado. Mas a mulher falou e foi. Exato. Entendeu? Geralmente é assim, né? Que acontece os processos, né? Geralmente é assim. Sempre vai ter. Porque para que as pessoas torçam, né, por aquela história, tem que ser alguém que tá, vamos dizer, batendo, atacando, fazendo algo que não deveria ter sido feito. Mas nesse momento da vida você já estava ali fazendo uma virada espiritualmente falando na tua cabeça, Eu já tinha me convertido já. Já tinha? Já. Ah, legal. Foi naquele ano ali mesmo? Foi isso? Não, foi em 2020. Ah, entendi. Então foi um pouco antes. Foi antes, Foi 2 anos antes. Entendi. Foi 2020. Não teria como manter a compostura se não tivesse ali. Se não tivesse iniciado esse processo. Não teria. Não, mas assim, ó. A leitura que eu faço da minha participação no Big Brother é o seguinte. Eu sou aquela pessoa de realmente, sabe? Eu sei que eu tenho uma paciência maior, que eu tenho uma inteligência emocional e tal. Mas ali foi over. Então ali eu sentia que não era... Eu não tava puro, entendeu? Tipo assim... É como se Deus tivesse dado uma porção a mais, sabe? De tudo. Ele botou um negócio ali. E eu lembro, cara, que foi o seguinte. As pessoas reclamam muito do confinamento, né? Pô, o confinamento é difícil. Pra mim, o confinamento foi a melhor coisa que aconteceu. Eu entrei muito forte no jogo. Se você pegar a minha entrada, depois você até
vocês quiserem, vocês procuram, a hora que eu entro na casa, se você pegar a entrada de cada um e pegar a minha entrada, teve gente que depois quando eu saí falou assim, que quando me viu entrando, falou assim, ele vai ganhar. Porque eu entrei tão forte, emocionalmente, espiritualmente, porque no nosso confinamento, eu levei 2 coisas pro confinamento. Eu levei um livro da Camila Vieira que se chama Viva a Sua Real Identidade e eu levei a Bíblia. Então, todos os dias que eu ainda fiquei 3 dias a mais no confinamento que eu peguei Covid. Eu só fazia isso. Eu li o livro, acabei o livro e li muito a palavra, mas muito, muito. E o hotel que a gente ficou era de frente pra praia. Então, todo pôr do sol eu tava lendo a palavra, tava orando, então eu tava muito forte. Eu entrei, eu nem senti passar. Eu poderia ter ficado lá mais 20 dias. Não ia... é porque a minha ansiedade de entrar na casa tava tipo, pô, quero viver isso aqui. Mas eu não tava sofrendo por estar ali, tava tranquilo. E como o meu Covid eu não tive nenhum... Foi aquele Covid que você não sente, então também não tive dor, nada, não afetou em nada. Então o confinamento pra mim foi essencial. Eu entrei muito forte, muito forte. Eu lembro que antes de eu entrar, eu tava atrás da porta, né? E aí tava com alguém da produção E aí eu tinha avisado essa pessoa que ele me avisar um pouco antes de eu entrar, porque eu queria fazer uma oração antes de eu entrar, mas eu queria acabar a oração na hora que ele falasse assim, entra. Eu não queria dar um gap, entendeu? E aí ele falou assim, ó, daqui a uns 2 minutinhos você vai entrar. Aí eu falei, pô, beleza. Aí eu falei, eu vou orar, tá? Aí ele falou, tá bom. Eu falei, quando for pra entrar, só bate nas minhas costas assim pra eu ir, porque eu queria acabar a oração e entrar. E eu fiquei ali orando. E eu lembro que a coisa que eu mais pedia pra Deus, assim, na oração, e até na hora que a oração acabou dessa forma, que eu falei assim, ó, o Senhor me trouxe até aqui, só que eu não quero que o Senhor fique nessa porta, você vai entrar comigo. O Senhor vai entrar comigo agora, eu quero sentir o Senhor entrando comigo. E aí, beleza, quando eu entro na porta e eu apareço assim, eu senti um negócio muito sinistro, assim, sabe? Que não dá pra eu te explicar o que era. Era um negócio, tipo, eu não tava sozinho mesmo. Beleza. À noite teve a prova de... Como é que fala? De imunidade. Que eu não sabia que ia ter. A gente não foi avisado. Ó, à noite vai ter uma prova de imunidade. Ninguém falou nada pra gente. Eu não sabia nem se eu já tava imune por estar entrando antes. Eu só descobri que não tava na prova. Porque ele mandou todo mundo participar e eu pensei, caraca, eles não deixaram a gente entrar imune não, porque eu achei na minha cabeça, tipo, tô entrando 3 dias depois, o Boninho vai dar imunidade pra todo mundo, pra pelo menos a gente ter mais uma semaninha. Nada. Quando foi a prova de imunidade e eu ganhei a prova, no mesmo dia que eu cheguei, eu falei, rapaz, tô sozinho não. E eu lembro, olha que legal, a minha edição foi a única edição de toda a história do programa que teve uma beliche. Não existiu nenhuma outra edição que tinha uma cama em cima. E a minha cama era de cima. Caramba. Eu só dormi naquela cama. Eu só dormi na cama do líder e naquela cama. Eu não dormi em nenhuma outra cama. Eu só dormi lá em cima. E todos os dias antes de eu dormir, todos, não pulei nenhum dia. Todos os dias antes de dormir, eu orava. Todos os dias. Eu orava, conversava com Deus sobre o que tinha acontecido, sobre quais eram as minhas aflições, o que eu queria que Ele me respondesse e tal. Todos os dias. E, obviamente, eu orava na minha cabeça, porque, como a gente veio conversando aqui antes, se eu orasse em voz alta, poderia, para as pessoas falar assim, ele tá apelando, ele tá... E não é, eu já faço todo dia. Na minha casa eu oro em voz alta. Sim. Mas lá, como eu tava microfonado, eu falei, bom, para evitar, eu vou orar na minha cabeça, porque vai dar no mesmo, o resultado vai ser o mesmo. Eu não tô fazendo para eles e nem falava para as pessoas que eu orava, fiquei calado. E aí eu lembro que a primeira vez dentro do programa que Deus me respondeu assim, exatamente como eu pedi, foi no meu primeiro paredão, na 3ª semana. Que no dia do paredão, eu dormia tarde. Eu tava muito preocupado, eu tinha certeza que eu ia sair. E eu dormia tarde. E eu tive um sonho. E nesse sonho, eu falava... eu era chamado no confessionário, não, na dispensa. E lá tinha um bilhete, um papel dobrado. E eu pegava esse papel e abria. E quando eu abria, estava escrito assim, fica tranquilo, você não sai. Ó, toda vez que eu falo, me dá um nó na garganta, porque foi muito forte. Aí olha isso, que eu só fui descobrir no final do programa, tá? Beleza, eu vi isso era tipo assim, final da tarde já. O programa acabava à noite. O Tadeu já tinha escrito
o discurso dele. Me tirando, porque eu já não tinha voto naquela... Já era entre o DG e a Nayara. E o DG tava saindo nesse dia. A Nayara virou no programa ao vivo. Tiraram a Nayara, tipo, no ao vivo. Até a hora do ao vivo, o DG tava saindo. Caramba. E aí teve essa reviravolta. Mas eu já não tava funcionando. E o Tadeu já tinha escrito: Arthur, fica tranquilo, você não sai. Ele já tinha escrito. E no meu sonho, eu vi o papel: Arthur, fica tranquilo, você não sai. Quando o Tadeu começou a falar o discurso, ele falou: Arthur, que é visto como jogador da casa, não sei o que lá. Arthur, pode ficar tranquilo, você não sai. Caramba. Aí, porque eu achei... Porque, olha só, quando eu tava dentro do programa, eu achei que ele tinha escutado eu contar a história, porque quando eu acordei, eu contei essa história. Eu falei assim, cara, eu tive um sonho muito louco, que me chamavam na despensa lá, e tinha um bilhete falando que eu não saía, mano. Será que eu não vou sair? Eu tive essa conversa. E quando ele falou no ao vivo, eu achei que ele tivesse escutado a minha conversa, e ele quis fazer uma brincadeirinha comigo, do tipo, Arthur, fica tranquilo, você não sai. Só que ele já, quando acabou o programa, eu descobri que ele já tinha escrito. Então ele não escreveu porque eu falei. Já era a fala dele. Entendeu? Que legal, gente. Muito doido, incrível, né? Não, né? é muito doido ouvir isso, porque assim, isso muda a nossa perspectiva, a maneira de olhar hoje o programa. Depois que você tá me falando, hoje agora tudo faz sentido, né? Sim. Eu não sabia que você tinha lido os 2 livros, a Bíblia e o livro da Camila. Enfim, agora as peças começam a se encaixar, né? Você vê que nada é por acaso, nada acontece na coincidência. E aquilo que o Tadeu fala no final, que ele fala assim... Parece que você se preparou a vida inteira pra estar aqui. É muito doido isso, porque as pessoas, elas acham que eu me preparei pro programa. Tipo, que eu fiz, sei lá, coach, que eu fiz alguma preparação, que eu fiz alguma coisa. Só que eu não fiz. Eu até tive a oportunidade de fazer, e já falei sobre isso, só que eu fiz um cálculo na minha cabeça, que é assim, ó. Eu fui a minha vida inteira dessa forma. Quando eu fiquei sabendo que eu ia entrar no programa, eu recebi o convite, eu acho que em final de agosto, e eu bati o martelo em novembro. Eu ia ficar confinado em janeiro. Ou seja, eu tinha 2 meses. Não tem como você se preparar em 2 meses para um programa de 3. Matematicamente é impossível. Então, como que você cria algo que você não é para você viver 3 meses, só que você só tem 2 meses de preparação? Você vai falhar em algum momento. Então, o que eu foquei? Eu falei assim, quando me surgiu essa oportunidade de eu me preparar, eu falei, cara, não, porque isso vai ser um tiro no pé. Eu vou fazer algo que eu não vou conseguir sustentar. Então eu vou fazer melhor. Eu vou fazer um mergulho para dentro de mim, para entender quem eu sou de fato, quais são as minhas fortalezas e quais são as minhas deficiências, quais são os lugares que eu sou fraco, que eu sou frágil, onde está a minha vulnerabilidade, para que eu saiba por onde as pessoas vão entrar. Se eu souber onde eu sou forte e onde eu sou fraco, tá resolvido, tá tudo certo. Porque é igual assim, você vive numa cidade, tem uma muralha lá, mas, pô, se você não sabe que tem que o muro tá caído lá atrás, que tem um buraco no muro, você fica dentro do lá falando assim, não, eu tô seguro, ninguém vai me pegar, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, isso aqui lá, mas tem um buraco lá. Então você precisa saber que tem um buraco, pra você pelo menos fazer alguma coisa pra você se precaver daquilo que tá acontecendo. Então eu investi os meus 2 meses que eu tinha em fazer um mergulho pra dentro de mim, pra eu entender quem eu era de fato. Aonde eu poderia errar, aonde eu poderia acertar, aonde eu poderia explorar mais, que eu iria me sobressair, né? Então, a minha preparação foi essa. Foi um mergulho pra dentro de mim, não pra eu criar algo que eu não era, que eu não fosse, entendeu? Você foi tapando seus buracos. Exatamente, entendeu? Entendi. Então... Entendi. O programa, cara, e assim, o programa em si, ele também foi uma oportunidade muito grande pra eu continuar esse mergulho que eu já tinha iniciado. Então, dentro do programa, eu descobri várias coisas. Tipo, eu me desfiz de várias amarras. O programa pra mim foi muito bom nesse sentido. O lado ruim era as segundas-feiras, porque era desgastante. Porque eu pensava assim, pô, de novo, mano. Vamos falar a mesma coisa. E assim, o que me cansava era a criação de situações que não aconteceram. Porque se fosse alguma atitude, alguma coisa que eu tivesse feito, tudo bem, vamos debater então sobre isso. Mas, tipo, criavam umas histórias que eu falava, velho, tu tem que escrever novela, pô.
Tá com muita criatividade. Não, isso é muito reflexo da realidade, né? Do que a gente vive hoje, né? As pessoas, elas criam um mundo paralelo, né? E elas, de fato, insistem naquilo e, assim, você não tem alternativa. Elas acreditam. E, assim, acreditam. E, assim, você pode falar o que você quiser, elas não estão te ouvindo, né? Você pode... Então, enfim, é uma realidade que a gente vive hoje, tá muito clara pra gente e tal. Eu queria, assim, Arthur, isso já me ajudou, assim... Eu já entendi que você foi um cara, e eu não sabia disso, né? Pra mim, eu não sabia que você tinha se convertido ali antes do Big Brother. Então agora, pra mim, faz sentido por que você foi tão bem. Você não tava ali sozinho, provavelmente, como você falou, você não entrou sozinho naquela porta ali. Isso eu tenho certeza. Portanto que se você reparar, quando o Tadeu fala que eu sou campeão, a primeira coisa que eu faço é falar, obrigado, Deus. É a primeira coisa, eu não falo nem gritar de nem isso eu fiz. A primeira coisa que eu emiti, o primeiro som que eu emiti foi obrigado, Deus. Quantos milhões de pessoas assistindo isso? E isso eu fiz todas as vezes que eu passei de um paredão, eu ia lá pra fora, eu falava, obrigado, Deus, obrigado. Porque eu sabia que não tinha como, não era sobre mim. O programa não foi sobre mim. E eu tinha plena consciência que o programa não era sobre mim. E não é à toa que Deus te colocou lá, porque quando você dá glória e honra a Ele, perante milhões de pessoas te assistindo, né? A gente sabe que o nosso propósito aqui no final das contas é esse. De alguma forma, a nossa vida aqui é para louvar, para agradar, para engrandecer o nome dele, né? Ainda mais num lugar que, teoricamente, né? Se fosse na Record, por exemplo, se fosse, sei lá, na Fazenda, seria uma coisa mais, tipo, ok, tá aqui. Mas é isso, cara. Enquanto as pessoas não entenderem que Deus faz exatamente isso, Deus pega e coloca num lugar que é improvável, porque é ali que precisa, né? Se a gente pegar a própria história de Jesus não sentava com quem era o perfeito. Jesus só sentava com quem estava precisando, pô. Né? É a nossa missão, inclusive, né? Por isso que eu falo que a religiosidade, ela é muito complexa, porque tem gente que prega que primeiro você tem que abandonar os velhos hábitos, abandonar a vida que você tem, para depois você entrar na igreja, depois você procurar. Não, é o contrário, pô. É o contrário. Você tem que vir do jeito que você tá. E aí, Deus vai fazer com que as coisas se transformem, entendeu? E não você esperar ficar pronto para você. Isso não faz sentido nenhum, mas tem gente que prega isso. Exato. Não é verdade? Até na luta, assim, contra o próprio pecado, né? Que é uma luta que todos os cristãos travam, né? Às vezes a pessoa tá tão focada em não pecar ou contra aquele pecado que isso acaba sendo frustrante pra ela, porque ela acaba, às vezes, falhando, porque nós somos falhos, né? E uma vez eu aprendi numa pregação de que é o contrário. Você, ao invés de tentar fugir do pecado, você tem que se apegar em Jesus, você tem que correr pra Jesus. Isso. Porque isso acaba sendo um processo natural. Quanto mais a gente se apega a Cristo, mais a gente acaba naturalmente se distanciando daquilo que nos distancia dele. Então é leve, né? Eu acho que foi ontem, eu não sei se é essa passagem, cara, porque... Eu tô confundindo, não sei se eu tô confundindo, mas eu acho que Eclesiastes 6 ou 7, que foi o que eu li ontem, ele falava sobre isso, sobre o pecado, em algum momento ali, no final, que ele fala assim, não existe nenhum homem que não tenha nenhum pecado. Ele fala alguma coisa sobre isso, entendeu? Se você quer complementar, Débora. Então, na verdade, na sua fala, duas coisas me chamaram a atenção, né? Tá. Eu achei muito legal quando você falou que você entrou com algo a mais, né? E pela tua conduta, né, que a gente assistiu, acompanhou, me lembrou muito os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, né? E aqui fala, eu queria até lembrar aí para quem não conhece ou para quem conhece, que em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Que é equilíbrio. E eu acho incrível essas características, né? Porque é uma característica que todos, assim, que se entregam de fato a Cristo, recebem esse selo, né, do Espírito Santo, elas podem procurar ter, né? São características totalmente completas, né? Quem não quer viver uma vida com amor, com alegria, com longanimidade, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança? Imagina se o mundo tivesse isso de fato, como que as pessoas seriam, né? Então, realmente, eu acho que
a pessoa buscar esse fruto do Espírito, e foi fundamental, como você falou, ficar no confinamento, não ter distrações e poder se aprofundar no Espírito para você entrar forte e entrar com esse algo a mais, né? Poder, de fato, vivenciar na prática esse fruto do Espírito. Nem sempre é fácil, nem todo dia é tranquilo. A gente tem... não. A gente tem mansidão. Fala sobre isso, né? Tem dias que é mais difícil, tem dias que o amiguinho não colabora, mas é incrível a gente ver que é possível, né? E também na sua história, Arthur, uma coisa que me lembrou agora era eu tenho lido Apocalipse, né? E foi engraçado, porque eu tava agora lendo o Novo Testamento, aí chegou em Apocalipse, aí eu fiquei assim, não sei se eu quero ler. Porque é um livro difícil, né? Tem muita simbologia. E eu fiquei assim, eu não sei se eu quero ler, mas eu falei, vou ler. E aí comecei a ler e tem me abençoado muito, né? E eu acabei lembrando de um trecho que eu tinha meditado uns dias atrás, que diz o seguinte, em Apocalipse 2, versículo 17, fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Eu achei muito legal porque você falou sobre, ao invés de ter uma assessoria, um coach e talvez se preparar para algo, você buscou conhecer a sua identidade, né? Você se aprofundou em você. Só que eu acredito que não foi nem talvez em você, mas é como está escrito aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Ao que vencer, darei a comer um maná escondido, que simboliza Jesus, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Nada fala mais sobre a nossa identidade do que o nosso nome. E aqui Jesus promete, né, que na vida eterna, aos vencedores, aos salvos, nós vamos receber uma pedra com um novo nome. E eu fiquei refletindo sobre isso, sobre o quanto Jesus é especialista em nos dar uma nova identidade, Sim. em transformar quem nós éramos, né, e nos fazer uma pessoa completamente diferente. E o que me chamou a atenção é porque eu acredito que você vivenciou isso, né, que aqui diz: o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa nova identidade, esse novo nome que Jesus nos dá, muitas das vezes só a gente vai saber de fato qual é, né? Porque ele transforma a nossa identidade, e é lógico que quando Jesus entra numa vida, ela nunca mais permanece a mesma. É impossível ela permanecer a mesma. Só que às vezes leva um tempo para as pessoas conhecerem esse nosso novo nome. Elas insistem em nos chamar pelo nome antigo. Sim. Elas insistem em nos reconhecer por quem nós éramos. E às vezes as pessoas têm muita resistência, né, em aceitar o novo nome que Cristo nos deu. Mas o que eu mais gostei é que fala: ninguém conhece senão aquele que o recebe. Existem mudanças que Deus faz na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, no nosso caráter, no nosso emocional, que só a gente vai saber, só a gente sabe quão profunda é a transformação que Cristo faz em nós. Então, esse versículo, conforme você foi contando a sua história, me lembrou muito dele, e eu acredito que é isso que a gente busca, né? Essa nova identidade. E eu me identifiquei muito. Eu falei, caramba, muita coisa que acontece na nossa vida é visível, né? Tem muita coisa que Deus mudou na minha história e que todo mundo consegue ver, né? Todo mundo consegue ver o meu casamento, né? Todo mundo consegue ver a nossa família, um projeto que a gente empreende, mas, cara, o que Deus fez de mais maravilhoso na minha vida é totalmente invisível, assim. Sim. Que Ele mudou no meu coração, ninguém consegue ver. Mas aí, trazendo um ponto de reflexão aqui, uma coisa que eu acredito, não sei se vai fazer sentido para vocês. Quando Deus fala isso, né, da questão de um nome que só Ele conhece e tal, eu já pensei muito sobre isso. Na minha cabeça, eu acho que Deus Ele não transforma a gente em algo novo, mas Ele chama a gente pro plano original. A gente sai do plano original. Verdade. Então, tipo assim, quando ele fala a identidade que só ele conhece, que as pessoas não conhecem, é que assim, antes da gente nascer, ele deu pra gente uma identidade. Aí a gente nasceu. Aí, conforme as coisas foram acontecendo na nossa vida, a gente foi se desviando e foi criando o nosso próprio caminho, e nossa própria história e a nossa própria identidade, que não necessariamente é a identidade que ele criou. Então, quando fala sua identidade foi transformada, na verdade, você voltou pro plano original. Ele só te trouxe pro plano original. Eu não acredito que ele mudou, tipo assim. Porque se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, se o que ele faz é perfeito, não teria por que ele mudar. Sim. Teria por que ele te chamar
pra viver o que ele fez pra você. Você que mudou. Isso é o que eu acredito, entendeu? De tanto refletir sobre essas passagens, enfim, tudo mais, eu fiquei pensando, calma aí. Mas se ele tivesse que me transformar em algo novo, significa que o que ele fez primeiro não deu certo. E se a gente parte do princípio de que tudo que ele faz é perfeito, então não foi ele que errou. No caso, fui eu que errei. Ele tinha um plano certinho, ele sabia o que era melhor pra mim, ele sabia por onde eu tinha que andar, mas pelo livre-arbítrio que ele nos deu, eu fui indo pra um outro lugar. Aí chegou um momento e falou, filho, tá indo muito longe. Né? Volta aqui pro caminho. Essa aqui não, vem pra cá. E aí te traz pro plano original, entendeu? Não sei se faz sentido isso pra vocês, mas isso é o que eu acredito, entendeu? A gente acredita nisso também, né, Débora? No plano original. Tive uma palavra ótima sobre isso, inclusive. Exatamente. Plano original. Pra mim é só a gente volta pro plano original. Não, a gente acredita nisso. A gente acredita também, que é isso. A gente acaba se, enfim, desvirtuando de alguma forma nas nossas decisões, no nosso dia a dia. Mas, Arthur, chegando agora no tema, acho que família, que foi o que a gente não tocou ainda, né? Hoje você é pai, né? Uhum. Pra gente mudou muito desde que nós viramos, né? Nos tornamos pais e mães, né? E foi uma virada de chave porque a gente começou a entender agora a obra de Deus por completo. Porque Deus é pai, né? Até então eu não tinha entendido, eu nem queria ter filho e tal. E foi uma construção até de Deus, ele veio falando conosco e tal. Até a gente chegar nesse lugar, e hoje nós somos pais da Alice, que tem 2 anos de idade. Enfim, foi a melhor decisão que a gente tomou. E tudo que a gente está vivendo não tem nada parecido com o que a gente já viveu até hoje. E eu queria saber de você, porque hoje a gente entende a dor de pai para com filho, Jesus, tudo aquilo que aconteceu. Hoje a gente consegue viver isso de perto, né? A gente fala assim, caramba, pela primeira vez eu estou entendendo o sacrifício de Abraão, de ter levado o Isaac lá em cima, de fato ter colocado a faca e quase ter, enfim, matado o filho. Por amor a Deus, por amor a Cristo, e Jesus, tudo que aconteceu, um pai olhando o seu filho. Então, isso mudou a nossa maneira de enxergar, inclusive, o evangelho. Queria saber de você, que hoje é pai de 2, um casal. O que mudou pra você a paternidade? Cara, é um negócio que é inexplicável, é difícil você explicar, né? Mas tem algum filme que eu vi, não sei se foi filme, se foi série, acho que foi um filme, cara, que o cara tá sempre reclamando de Deus. Você já viu esse filme? Eu não lembro o nome desse filme. E aí, Deus chama ele e fala assim, então tá bom, a partir de agora você é Deus. E aí, ele tem que escolher alguma coisa entre um filho e outro. Dele, do próprio cara, que virou Deus. Ele fala, então assim, ó, é o seguinte, um dos dois vai ter que sofrer uma penalidade agora. Vai, sei lá, vai ter que morrer. Um dos dois, escolhe. Aí fala, não, mas eu não posso matar meu filho ou minha filha. Eu falei, pois é. Eu tenho que fazer isso. Você não falou que era fácil? Porque ele falou assim, pra você é fácil, que tá aí, e eu que tô lá. Ele falou, então tá bom, então a partir de agora você é Deus, decide aí. Então, é um negócio que não dá pra você explicar. O que você sente ali por aquele ser humano, né? Por exemplo, eu chego às vezes, chego muito tarde em casa, e aí o Gabriel tá dormindo, aí eu fico olhando pra ele aqui assim, dá aquela vontade de acordar. Vamos interagir um pouquinho aqui comigo, e você não pode acordar. Mas eu acho que é isso, eu acho que quando você se torna pai, você realmente começa a entender um pouco mais sobre Deus, assim, sobre, né, o que ele é capaz de fazer. Por exemplo, eu não queria ter tido um outro filho, não estava dentro dos meus planos, isso todo mundo já sabe, a própria Jenny sabe disso, não estava nos meus planos ser pai de uma nova criança. E quando Deus me deu essa criança, por mais que eu não quisesse, e ela sabe disso, eu não me desesperei, eu apoiei ela 100%, eu tava ali, eu só não sabia se eu queria viver uma família, né? Mas ao longo do caminho eu fui vendo que não faria sentido fazer de uma forma diferente. E aí, e ela sabe disso também, o nosso relacionamento ele foi sendo construído. Então a gente não viveu aquilo que geralmente se vive. Você conhece a pessoa, você se apaixona, e você começa a namorar, e aí você depois fica noivo, depois você casa e você tem um filho. Não teve essa ordem. Na verdade, a gente se conheceu e ela engravidou por responsabilidade de ambos. Ela engravidou e a gente já começou a namorar e já foi morar junto. Então a gente pulou várias etapas. E aí chegou num determinado momento que eu falei, cara, acho que eu não tô preparado, tinha acabado de me separar, não tô preparado, é melhor, eu vou acabar te machucando por coisas minhas, então eu prefiro não. A gente se separou e depois, ao longo da gravidez dela, eu fui vendo que ali era
nova oportunidade que eu tava tendo e na minha cabeça passava muito assim, além de, obviamente, existir um sentimento, né, entre ambas as partes, mas passava na minha cabeça assim, cara, mais um filho que eu não vou conviver, assim, que eu não vou ver crescer no dia a dia. E isso foi uma coisa que pesou muito pra minha decisão, porque ali foi uma decisão mesmo, racional, tá? Existia um sentimento, mas existia muito mais razão naquele momento de tipo, tá, então vamos construir. Porque eu ouvia muito o Brunner falando, casamento, amor não é um sentimento, é uma decisão. Então você decide e você começa a construir aquilo. Então eu comecei a construir aquilo e a gente tá nessa construção diária de um relacionamento. Se a gente parar pra pensar, a gente se conhece há 1 ano e meio. E eu tenho um filho de 8 meses. Caramba! Então, você entendeu? Então, é pouco tempo, sabe? Então, é uma construção que a gente tá de relacionamento. E a gente joga muito aberto, assim, um com o outro, porque não dá pra ser diferente, né? É óbvio que hoje existe sentimento, hoje, né, a gente tá junto porque a gente se gosta, porque a gente quer estar junto. Não é mais por um motivo racional, mas o que me fez tomar a decisão foi um motivo racional, totalmente racional. Do querer realmente fazer parte da criação daquele novo ser humano que depois a gente descobriu que era um menino e era o Gabriel. Mas eu acho que essa decisão, ela é racional, né? Eu digo, quer dizer, aí eu vou falar por mim, obviamente, né? Porque quando eu fui escolher a Débora pra ser a minha esposa e tal, eu falei, quando eu comecei a namorar a Débora, eu falei assim, cara, ela é pra casar. Eu já tinha esse feeling, já sabia. Porque geralmente tem características, tem sinais que você já consegue perceber. Eu namorei uma pessoa antes, eu falei assim, ela não é, eu não vou casar com ela, eu já sabia disso. Já sabia você não sentia essa vontade, né? Não, eu namorava, tá bom, vai passar o tempo, eu sei que em algum momento isso vai terminar. Eu já sabia disso, né? E quando eu fui namorar a Débora, eu falei, caramba, ela é pra casar. Tem alguma coisa diferente que você consegue perceber. Obviamente eu tenho a minha fé, eu também acredito que Deus me daria sinais ali muito claros, que eu falei, pô, tenho que ser uma pessoa que pensa assim, de alguma forma a gente tem que ter algum tipo de conexão e tal. E a gente tinha muita conexão dentro daquilo que eu acreditava que seriam premissas legais pra gente construir um relacionamento e tal. A gente casou muito jovem. Eu tinha 26, ela tinha 19. Mas eu, por exemplo, eu acredito nessa coisa da decisão também como um fator racional. Porque eu não acho que em nenhum momento vai ser sempre lindo e a gente vai conseguir, de fato, não parar e tomar uma decisão. Peraí, eu preciso sustentar uma casa. A partir daquele momento ali, a Débora é minha responsabilidade, ela vai andar comigo. Eu sei das consequências do ato de eu tomar e de escolher ela como minha esposa. Eu acho que as pessoas realmente fogem um pouco disso, mas eu acho que passa por isso, passa por essa decisão racional como você tomou. Porque não vai ter jeito, né? No final das contas, a gente vai sempre ter problemas, a gente sempre vai ter discussões. O que acontece é que, por exemplo, hoje, quase 15 anos depois, isso já reduziu 90%, né? A gente já consegue se entender Até hoje. Até porque você escolhe qual a briga que você vai entrar. Também é isso, né? Pô, cada um releva de um lado. Porque você pensa assim, cara, a gente vai se separar? Não. Não, então, não. Pô, vamos, não. né? Vamos... Releva. Vamos... Você já Deixa sabe. Passar. Você já sabe, pô. Você não já dá pra sabe. você comprar todas as brigas, porque Não. fica insustentável, pô. Fica. E aí você começa a ficar com um olhar viciado de só exaltar o que a pessoa tem de ruim e todas as coisas que ela tem boas, né? Parece que com o tempo a gente vai esquecendo tudo de bom que fez a gente se apaixonar por aquela pessoa, se envolver com aquela pessoa, e a gente começa a focar só nas coisas ruins. E aí quando a gente começa a focar nas coisas ruins, fica realmente sustentável. Você fala, pô, não faz sentido nenhum estar com essa pessoa. Mas não é. Aí quando você termina, você começa a lembrar das partes boas. Não é assim que acontece, geralmente? Porque Exatamente. naquele momento você esqueceu. Ela virou uma pessoa que só tem coisa ruim. E ninguém tem coisa ruim, né? Inclusive, Só esse coisa podcast nasceu por uma questão família. A Débora, né? Eu acredito que isso está se virando uma missão, um propósito dela, né? Falar com outras mulheres sobre família. Por quê? Porque a gente vive num mundo hoje onde a família, ela entre aspas, né? Ela é quase mal vista, né? As pessoas hoje, elas têm orgulho de dizer que não querem criar família. E nós somos criados, assim, para isso, assim. Nós somos seres... que acreditam na instituição da família. Que acreditamos, sim. Eu acredito que esse é o princípio, na verdade, vai nos ajudar, de fato, a ter uma humanidade melhor, um futuro melhor. Enfim, eu acredito que boa parte do que acontece no nosso entorno hoje, de fato, é a quebra dessa base familiar, né? Então, por isso que eu perguntei da questão da paternidade, sobre ser pai, Por quê? Porque
É difícil você ver alguém exaltando isso. Eu acompanho um pouquinho lá, às vezes eu vejo lá você com ele, você bota lá o vídeo com o teu filho, a tua cara, inclusive. E eu acho que isso é bom. Pode parecer nada, mas para outras pessoas é importante essa valorização. Porque eu realmente acredito que pro teu filho amanhã ter um pai presente, ter um pai que... E ele vai ver isso algum dia, em algum momento, que você tava lá, que você acompanhou, que você postou, que você tava com ele em alguns momentos. Isso vai... Eu tenho certeza que eu sou o que eu sou porque eu tive um pai presente na minha vida, isso me ajudou na minha construção. Era isso que eu ia falar. Eu acho que, na verdade, a gente vive essa realidade hoje não por culpa... ou responsabilidade, não vou usar culpa, por responsabilidade das pessoas, dessas pessoas, dos jovens de hoje. Eu acho que é a responsabilidade dos pais desses jovens. Na minha concepção. Foi o que eles viram. É verdade. E aí eles olham e falam, pô, não quero isso pra minha vida não. Pô, minha mãe infeliz, meu pai distrata minha mãe, minha mãe faz não sei o que pro meu pai. Não é essa vida que eu quero não. Prefiro ficar sozinho. Então eu acho que existe, sim, uma influência externa do mundo, né? Das coisas, como hoje está tudo muito fácil, muito disponível, né? A gente fala que o Instagram, ele parece um cardápio, né? Exatamente. Quem quer se oferecer mais pra tudo, entendeu? É muito louco isso, pô. Então, existe essa influência do ambiente, né? Do lado externo, mas existe também, principalmente, o que essas pessoas viram em casa. É verdade. A gente costuma dizer, né, Débora, assim, eu não como lixo. Então, eu não gosto de hoje assistir nenhum tipo de conteúdo, acompanhar pessoas que não vão me trazer nenhum tipo de benefício mental ou de um tipo de aprendizado. Se alguma pessoa chegar nesse lugar, eu automaticamente eu vou parar de seguir, eu preferir não ver, né? A gente costuma dizer que a gente é o que a gente consome, né? Então, a gente acredita nesse movimento dessa valorização familiar, do relacionamento, porque essas bases, a gente acredita que elas vão desencadear, obviamente, em pessoas, em trabalhadores melhores, em criação de novas empresas, de novas oportunidades. Isso tudo passa por essa base e a gente acredita nisso. Então, por isso que eu acho que, no teu caso, eu queria te falar duas coisas, né? A gente tá caminhando pro final aqui. A primeira que eu queria te falar... Primeiro eu queria te agradecer porque eu pensei na história daquele paralítico, né? Que ficou lá, acho que no tanque de Siloé, se eu não me engano, né? Que ficou 35 anos no tanque, né? E toda vez no ano, quando os anjos balançavam as águas, né? E aí ele nunca conseguiu uma oportunidade, ou nunca conseguiu ter um relacionamento, ou conseguir ser amigo de alguém ao ponto de alguém poder empurrar, jogar ele nas águas para que ele pudesse ser curado. E aí, em contrapartida, veio aquele exemplo que você falou no início aqui do nosso bastidor, de 4 amigos que foram lá, pegaram o rapaz doente, o paralítico, e trouxeram pelo teto da casa, né? Para que Jesus pudesse curar. E Jesus fala, né? Nessa passagem, só complementando, ele fala, por causa da fé dos seus amigos, seus pecados estão perdoados. Exatamente. Não é isso? Exatamente. A gente tem 2 situações onde a gente prova aqui, né? Que o poder do relacionamento, de pessoas com quem a gente decide andar, que decide estar à nossa volta, pode impactar e mudar a nossa vida, né? Eu, quando te mandei uma mensagem, né? Primeiro, eu acredito que foi Deus, porque eu estava numa palestra do Brunet e eu vi um vídeo seu lá e eu lembrei de você automaticamente. Eu falei assim, caramba, Arthur, preciso ligar pro Arthur. E assim, eu me lembro que eu te mandei uma mensagem e você me respondeu em, sei lá, no mesmo dia, 1 hora depois, assim, uma coisa assim absurda. E eu falei assim, caramba, Deus é impressionante porque ele faz a gente lembrar das pessoas, sabe? E quer você acredite ou não, eu tinha falado com ela já antes, né? Eu falei assim, cara, Deus tá falando uma coisa comigo que eu preciso falar com o Arthur, Eu falei, mas, sei lá, estranho do nada, né? Vamos lá no Brunet. A gente foi no Brunet na semana seguinte. Aí aparece você lá. Eu falei assim, caramba, Deus tá gritando na minha cara, manda uma mensagem pra esse cara. Então, assim, eu acredito que a gente não tá aqui hoje por acaso. Claro, com certeza. Acredito que foi um encontro com a permissão dele de alguma forma. E eu dei esse exemplo do testemunho aqui, tanto do Tanque de Siloé e dos outros, para falar da importância de ter amigos e de ter bons relacionamentos, né? Então, primeiro eu queria te agradecer porque hoje, no nosso caso aqui, a gente está tentando construir uma história. Você é mais jovem do que eu, já construiu mais do que eu hoje, olhando pela base empresarial, de tudo que você já fez, a tua trajetória. Eu quero construir hoje para que amanhã, de fato, eu deixe um futuro não só para mim, mas para outras pessoas, para as outras famílias. Eu acho que nossa missão é essa. E hoje aqui, você está me dando um empurrãozinho. Hoje eu estou me sentindo lá como se eu estivesse no tanque, você passou e me empurrou. Então, primeiro, eu queria te agradecer por isso. Eu acredito que Deus, ele
isso não é por acaso. Isso não é por acaso, de alguma forma, ele permitiu que isso acontecesse. Então, acredito que ele te usou para que isso acontecesse hoje. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre esses 4, como você mesmo falou, que botaram pelo teto lá o paralítico. Eu acredito que hoje você tem esse poder de influenciar e de ajudar outras pessoas, outros, entre aspas, paralíticos aí em algumas situações diversas de vida. E eu queria muito dizer que eu acho que Deus, assim, enfim, por acaso quando eu li isso, quando eu vi essa história, eu lembrei de você, eu falei, eu acho que Deus conta muito contigo para ajudar outras pessoas. Acho que a tua missão é essa hoje de alguma forma, empresarialmente, familiarmente, e queira Deus, enfim, que a gente possa se encontrar de novo. E eu acredito que hoje a tua missão fica muito clara para mim. Eu acredito que você é um desses 4 aí que tá aí para ajudar outras pessoas que estão ao seu derredor, cara. Muito legal te ver nesse lugar e nesse caminho. Pô, obrigado. Obrigado demais. Eu ouço bastante sobre isso, assim, alguns pastores já falaram, profetas, enfim, fala muito sobre isso. Sobre o quanto Deus quer usar a minha vida, usar a minha audiência, a minha influência para eu poder falar dele, mas não da maneira tradicional, que é o que eu te falei, né? Porque no início eu ficava muito confuso, e aí às vezes eu me perguntava, pô, será que eles estão falando que eu vou ter que ser pastor? Entendeu? Ainda a mesma coisa. Né? E eu falava, pô, mas não bate no meu coração, assim, que é esse o caminho. E eu fiquei durante um tempo meio que sem entender. Aí depois eu comecei a ter esse entendimento, que eu posso falar, eu posso levar a palavra, posso e devo e vou, mas eu vou ter muito mais influência se eu ficar no meu lugar de brilho. Não tentar ir para um lugar onde eu vou afastar algumas pessoas. Aí eu vou perder justamente o que ele permitiu que eu tivesse. Então, eu usar, no lugar que eu tô, do jeito que eu sou, eu trazer o que ele quer. Dessa maneira onde as pessoas estão com os ouvidos abertos. Então, sempre que eu falo no meu Instagram alguma coisa, eu já gravei vários vídeos, seja nos meus stories, seja no meu feed, falando, cara, é absurdo o nível de engajamento das pessoas. Porque elas não me veem nesse lugar, mas ao mesmo tempo eu falo tudo que ela precisa ouvir naquele momento. Entendeu? Então, eu tenho vários relatos de pessoas que, cara, eu tenho um relato muito forte que eu já falei, que inclusive eu gravei um vídeo sobre isso, tá no meu Reels isso, que eu falo o seguinte, no dia anterior a esse vídeo que eu gravei uns stories falando de... eu gravei um Reels falando de Deus. Falando alguma coisa, eu não lembro exatamente o que era, mas era alguma coisa falando de Deus, tal, postei. Não sei porque eu gravei esse vídeo nesse dia, na hora. Gravei e postei. Sem planejar, sem nada. Me deu vontade de falar, peguei a câmera, comecei a falar. Eu falei, vou postar. Eu ia postar no Stories, falei, vou postar no Reels. Postei no Reels. Aí, eu recebo, algumas horas depois, eu recebo uma mensagem no meu direct, porque eu olho tudo que me mandam. Olho tudo. E aí, uma mensagem de um cara. E o cara, mó textão, aí eu comecei a ler. E aí ele começou a falar que, olha como é que é a história. Ele não me seguia. Ele estava sentado no sofá da casa dele. E ele sentou no sofá para procurar, ele ia pesquisar no Google qual era a maneira que ele podia se matar mais rápido e com menos dor. Meu Deus. Esse era o objetivo dele, tá? Ele sentou no sofá da casa dele e o objetivo dele era clicar no Google para poder descobrir qual era a maneira mais rápida dele morrer e que ele fosse sentir menos, que ele não aguentava mais essa vida. Só que na hora que ele foi clicar no ícone da internet do celular dele, ele esbarrou no Instagram. E, por acaso, que ele estava vendo antes, estava naquela abinha do Reels, que fica indo Reels aleatórios, não é quem você segue. Ele não estava na linha do feed dele, ele estava naquela outra opção que fica no Reels. E o primeiro Reels que apareceu para ele foi o meu. Caramba. E ele não me seguia. E aí, no vídeo... Eu falava muito sobre Deus, lembrei o que eu falava. Eu falava sobre que o inimigo ele não pode anular nenhum plano que Deus tem para sua vida, mas ele pode fazer você desistir do plano. Então, ele não consegue falar assim, por exemplo, Deus te deu uma promessa. Ele não pode falar, a promessa de Deus está cancelada na tua vida, a partir de agora,
tu não tem mais essa promessa. Agora é outra coisa. Ele não tem esse poder. Mas ele tem o poder de diariamente tentar fazer você desistir. Porque se você desistir, você não acessa e pronto, pra ele tá bom. É só isso que ele consegue fazer. E eu falava sobre isso no vídeo. E eu falava alguma coisa sobre você não deixar ele ganhar. Que você desistir, ou seja, ele se matar, é ele perder. Entendeu? Fazer o inimigo ganhar. Era isso que eu falava no vídeo. E aí ele falou que ele assistiu o vídeo e aí ele desistiu de se matar. E aí ele começou a procurar ajuda, começou a assistir outros vídeos, aí foi assistir vídeo do André Fernandes e foi. E depois ele entrou pra igreja e depois, um tempo depois, ele falou, me converti e tô vivo. E aí ele falou, graças a você. Eu falei, graças a mim, não. Graças a Deus. Eu fui só um instrumento, nem tava no teu Instagram, pô. Deus que mandou um vídeo aí. Falou, vai morrer não. Vou ver esse vídeo aqui. Aproveitando, me segue, hein? Então eu acredito que é dessa forma, entendeu? E não, tipo, de uma maneira tradicional, em cima do palco e de repente pregando nesse lugar, entendeu? Deus usa as pessoas da forma que ele quiser, né? Da forma que ele quiser, exatamente. Desde que a mensagem chegue, acho que isso é o mais importante, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. Olha, obrigado, cara, por ter vindo falar com a gente. Tô muito feliz de ter recebido você, ter te conhecido hoje. Esse outro lado, assim, é muito legal ver a tua evolução, assim, teu desenvolvimento, assim. Espero que Deus te ilumine, te abençoe. Amém. Aí que você tenha aí, de fato, um futuro próspero para ajudar outras pessoas. Eu acho que o propósito dele é sempre esse, né? Nunca é para nós mesmos, é para a glória dele e para ajudar aqueles que estão à nossa volta. Nunca acaba na gente. Verdade. Nunca. Exato. Uma vez me falaram uma coisa que eu achei legal, que se o que você quer fazer muito, que você pede para Deus, ele acaba em você, não tem como Deus permitir que aconteça. Então, até me falaram assim, um dia que você quiser reivindicar algo para Deus, você tem sempre que reivindicar algo, mas que isso transpasse por você e vá para outras pessoas. Porque se parar em você, não tem como ele permitir, porque senão ele tá dando a glória para você, só para você. Tipo assim, só para te satisfazer, e não faz sentido nenhum. E aí, se a gente for parar pra pensar na Bíblia, aí a gente tem a história de quê? De Ana. Né? Ana tentou engravidar durante anos. Ela pedia, não acontecia. No momento que ela falou, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele ele vai servir o Senhor. Ele não vai cortar o cabelo, ele não vai cortar a barba, ele vai ser pra você. Aí Deus tava precisando, porque, né? Foi um sacerdote que tinha... Na época de Eli, né? Que foi Eli, tinha isso. E aí, ele precisava de alguém pra ocupar esse lugar. Tinha o desejo dela de ter um filho, foi a junção perfeita. Então foi o que ela queria, com ele queria, juntou, falou, bom, casou, perfeito, já que ela vai entregar pra mim, então toma aqui teu filho. Nasceu então, Samuel. Tu vê, né, como é... Exatamente. É a união, é a junção de propósitos, Exatamente. Né? E nunca é por acaso. Deus nunca chama ninguém que tá à toa. Deus sempre chama alguém, provavelmente, que está fazendo algum tipo de trabalho. E Deus conhece a intenção do coração, então ele sabia que a intenção era boa e era uma pessoa que estava disponível, disposta, de alguma forma, a ajudar o propósito dele, que é maior do que o nosso. Exatamente. E ele vai te ajudar mais, tenho certeza disso, né? É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado pelo teu tempo, direto de São Paulo. A gente tá muito feliz, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigada. E não tenha dúvida que em algum momento eu vou te chamar novamente, vou te falar, tu lembra que a gente conversou há um tempo atrás e tal? Falou, a partir daquilo ali a coisa virou, a gente conseguiu fazer coisas novas e maiores. Amém. E eu tenho certeza que você é parte disso aí, desse processo que tá passando pela nossa vida. Feliz em fazer parte do processo. Obrigado, gente. Não é isso, Débora? E é isso, a gente agradece a você pela sua presença. Muito obrigada por ter dividido. Aprendi muito aqui com o nosso papo. Já anotei aqui mentalmente, depois vou passar limpo algumas coisas, ideias aqui que a gente conversou, que é muito legal a gente aprender com a história das pessoas e ter essas ideias novas, né? Incrível como você falando aqui, um pouquinho que a gente conversou aqui antes, e enfim, são coisas que a gente tem que absorver e, como a gente falou no início, se preparar, né? Começar a se preparar, começar a se mexer pra gerar aí, de fato, essas transformações que Deus quer fazer na nossa vida. Com certeza. Então eu te agradeço, agradeço a Deus por essa manhã e agradeço a todos vocês que estiveram aí presentes. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Beijo, gente. Valeu. Fiquem com Deus. Não esqueçam de compartilhar. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de comentar. Manda pra todo mundo. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Valeu. Todos. Tchau.